Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim contar para vocês um relato de uma experiência que eu tive quando eu estava grávida do meu segundo filho. Eu vivia no meio de pessoas que sentiam muita inveja. Não é pelo que eu tinha, mas era pelo que eu era, uma pessoa alegre, uma pessoa que tudo dava certo, né? E um belo dia, eu grávida de 8, quase 9 meses, o meu marido teve que ir trabalhar. Meu ex-marido, né? Porque hoje eu não sou casada mais com ele é o pai dos meus filhos. Ele teve que trabalhar em Belo Horizonte, era fim de ano, né? Aquela temporada de chuvas muito brava. E eu ia ficar sozinha. Eu já tinha um outro filho de quase 5 anos e estava grávida desse segundo de 8 para 9 meses. Então, o meu ex-marido pediu para o pai dele dormir com a gente lá em casa, porque às vezes eu pudesse sentir mal durante a noite, né? E ele estava lá para me ajudar, para me socorrer. E assim foi. Meu marido viajou, meu sogro foi para lá. A gente tinha 3 quartos na casa: o quarto de visita, o quarto do meu filho e o meu quarto. Aí começou a chover demais, gente. Pensa numa noite, tava parecendo filme de terror mesmo. Uma noite com muito raio, com muito trovão, uma chuva violentíssima, muito vento. Aí eu deitei o meu filho lá no quarto dele, arrumei o quarto pro meu sogro, ele deitou. E eu deitei, e eu tenho costume de deixar minha porta aberta. Deitei, mas como eu tava bem barrigudona, aquilo me incomodava, né? A barriga me incomodava. Quem tá grávida aí, ou já foi mãe, sabe como que é os últimos meses. A gente fica sem posição para poder dormir, né? E fazia um calor tremendo nessa época. Então eu demorava a dormir. E de repente eu senti umas mãos passando a mão na minha barriga. Não era uma, era duas. Aí eu falei, que trem estranho. Aí virei pro outro lado assim, né? Pensei assim, é o neném que tá esticando, né? E tá passando a mão. E eu tô sentindo as mãozinhas dele. Daí a pouco começou de novo, gente, mas eu tive a confirmação que não era o bebê. Eram mãos por fora da minha barriga, porque eu sentia que eram mãos grandes, grandes, grandes. E eu abracei a minha barriga e falei, gente, o que tá acontecendo? Pensei assim, será que é o meu sogro? Claro que não, né? E de repente eu ouvi o meu sogro tossindo demais no quarto. Ele tossia, ele passava pro banheiro porque era um corredor, ele tossia lá no quarto, ele levantava, ia no banheiro, ele voltava de novo e deitava de novo, e eu tentando dormir, e daí a pouco essas mãos passavam a mão na minha barriga de novo, e eu abraçava a minha barriga e ficava com medo de ser alguma coisa ruim que estava tentando tirar o meu bebê, né, o meu filho. E foi uma noite muito conturbada. E isso aconteceu a noite inteira. Tanto o meu sogro passando mal, com as tosses e levantando todo momento no banheiro, como essas mãos me incomodaram a noite inteira. E foi aí que amanheceu. No outro dia, eu levantei, fui fazer o café da manhã, pus o café pro meu filho na mesa. Meu sogro levantou umas olheiras enormes, ainda tossindo. Ele falou assim: Rosângela, que coisa estranha. Quando eu cheguei aqui ontem, eu tava bem. Eu tava sem tossir, eu tava sem dores no corpo. Quando eu fui deitar, me deu tosse de crise de tosse e me deu dor no corpo, dor de cabeça. Eu levantei, tive pesadelo. Ele falou, tive um pesadelo assim que eu olhava pra parede e eu via aquele monte de mãos saindo da parede para me pegar. Gente, eu me arrepiei todinha naquela hora porque eu tive a confirmação. Mãos passando a mão na minha barriga, mãos tentando atacar o meu sogro. Isso foi um ataque espiritual que a gente teve naquela noite e a gente não sabia, a gente era leigo no assunto, né? Eu não era convertida, meu sogro muito menos, então a gente não tinha esse discernimento. Então, depois que eu me converti, que eu fui estudar sobre isso, é que eu me lembrei que a gente sofreu um ataque violento espiritual nesse dia. Essas mãos passando a mão na minha barriga, parece querendo meu filho e atacando meu sogro. Foi uma coisa horrível, horrível. Ô noite difícil foi aquela. Mas hoje eu tenho esse discernimento, o que foi, né?
E depois que a gente aceita Jesus, que você vai estudar a Bíblia, você estuda, você aprende as armas que você tem que usar contra tudo isso. Porque a gente não luta, não é contra pessoas, né? Contra a carne. A gente luta contra potestades, né? E principado das regiões celestiais, que são os grupos de demônios que estão ali. Então, gente, esse foi mais um relato de mais uma experiência que eu vivi na minha vida. Espero que vocês aprendam com isso. Se alguém estiver passando alguma coisa parecida com isso, aprenda a lutar. E as armas que a gente tem é Jesus, o nome de Jesus, se converter dos nossos maus caminhos, aceitar Jesus, que as coisas mudam. Aonde Jesus entra, o demônio não ousa colocar o pé. Então eu quero agradecer vocês e pedir vocês, mais uma vez, por favor, se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta, para que essa mensagem chegue a mais pessoas, né? Para mais pessoas serem ajudadas, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, Deus abençoe.